Olá pessoal, aqui é o Alex Marcionita. A seguir vocês vão ouvir o estudo que eu fiz sobre o conteúdo da Epístola aos Alexandrinos. Então tenham em mente que a Epístola aos Alexandrinos ela é atribuída historicamente aos marcionitas e que existe um certo consenso entre os marcionitas de que ela corresponde à atual Epístola aos Hebreus, ou seja, a Epístola aos Hebreus que hoje está no Novo Testamento Católico seria a versão adulterada de Alexandrinos. Então, é por isso que eu baseei o meu estudo na Epístola aos Hebreus. Então é isso, pessoal. Espero que gostem do estudo. Fé no Crestus. É isso aí, pessoal. Agora vamos caminhar para a segunda parte do nosso estudo de Alexandrinos, que é uma análise do conteúdo interno de Alexandrinos. Então eu peguei aqui algumas passagens da Epístola aos Hebreus, que eu considero importantes. Fiz uma reconstrução baseada no meu conhecimento sobre o marcionismo e agora vou passar para vocês, para que vocês tenham uma ideia de qual era o conteúdo interno de Alexandrinos. Então, começando pelo prólogo de Hebreus, como eu havia falado, que corresponde ao capítulo 1, versículos 1 ao 4. Primeiro eu quero ler a versão católica, que vocês vão encontrar em qualquer Bíblia do sistema, digamos assim. Porque nesse caso eu acho que vale a pena a gente ver a versão católica e depois eu vou ler a reconstrução que eu fiz com base no meu conhecimento sobre o marcionismo. Porque eu quero demonstrar para vocês como que os católicos podem ter adulterado o texto apenas com alguns artifícios semânticos, ou seja, uma palavrinha que eles mudam aqui, outra palavrinha que eles mudam ali, já muda todo o sentido do texto, percebem? E aqui eu diria que eles fizeram um processo de inversão católica do texto. Eles pegam um texto de origem marcionita e mudam o significado a partir dessa manipulação semântica. Então o texto católico de Hebreus 1, versículos 1 ao 4 é assim: Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Tá, então essa é a versão católica do prólogo de Hebreus. Então aqui vocês vão ver como existem elementos interessantes, mas eles estão obscurecidos por toda essa narrativa de velha aliança, né? Aqui o texto tenta unir a velha e a nova aliança.
como se fossem uma coisa só, como se o Deus do passado fosse o mesmo Deus revelado em Crestos, o Deus do presente. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que reconstruir o texto original com base no meu conhecimento sobre o marcionismo. Então agora eu vou ler para vocês a versão marcionita do prólogo de Hebreus, que provavelmente era o início, a abertura da epístola aos Alexandrinos. Ou eu deveria dizer possivelmente, né, para a gente continuar no campo da hipótese, ok? Então vamos lá. Havendo o Deus antigo falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, o novo Deus a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, pessoal, aqui basicamente o que o texto marcionita provavelmente estava revelando é que no passado havia o Deus antigo, o Deus da velha aliança, que é o Demiurgo, e ele falava através dos profetas. Isso é conhecido, né? Todos os profetas, quando eles terminavam de falar, ou antes de falar, eles diziam assim: assim diz Yahvé. Ou seja, era o próprio Yahvé, o Demiurgo, falando pela boca dos profetas. Só que no texto marcionita está dito o quê? O novo Deus a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ou seja, o Deus que substituiu o Demiurgo. O Deus que despojou o Demiurgo de seu trono. O Deus que introduziu o pleroma, que é a plenitude dos tempos. O Deus que é pneuma e não carne. Então, como esse Deus se revelou a nós? Pelo Filho, que é o Crestos. Então, esse é um ponto que eu tive que restaurar o sentido original do texto. Tá? E não é da minha cabeça. Isso aqui é com base no que Marcião ensinava. Então, outra parte que eu tive que restaurar, o texto católico fala: por quem fez também o mundo. Ou seja, está dizendo aqui que Deus, através do Filho, fez o mundo, o cosmos, o aeon. Isso aqui é conteúdo joanino, né? Que o verbo, o logos, estava desde o princípio e por ele tudo foi feito. Ou seja, aqui é uma tentativa de relacionar o Filho com a criação do mundo, sendo que no marcionismo o Filho não participou da criação, não foi o Deus revelado em Crestos quem criou o mundo, mas sim o Demiurgo. O Crestos não tinha nada, não tinha nenhuma relação com esse mundo. Ele vem no 15º ano do reinado de Tibério César. Ele desce em Cafarnaum, ele desce do céu a Cafarnaum com o propósito de salvação. Então, aqui eu removi da minha reconstrução marcionita a parte que fala por quem fez também o mundo. Ok? E outros pequenos detalhes que não vale a pena eu falar aqui. Então agora vamos analisar esse prólogo de Hebreus marcionita. Então eu até anotei aqui algumas referências cruzadas, ou seja, textos do Evangelho e do Apostólico
que tem algum tipo de relação com esse prólogo de Hebreus, tá? Então, quando o autor desse texto faz a distinção entre o Deus antigo e o novo Deus, isso aqui é pura antítese. Isso aqui é a antítese, né? E as antíteses são um conceito originalmente atribuído a Marcião. Então aqui pode ser a própria assinatura de Marcião no texto, fazendo a separação entre o Deus antigo e o novo Deus. E aqui é interessante, pessoal, que a palavra antigo, no grego, é paleo. Paleo. Então vocês podem perceber que no texto católico está escrito o quê? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, ou seja, eles mantiveram a palavra paleo, de antigo, antigamente, eles só mudaram o sentido do texto. Então eu apenas restaurei aquilo que eles corromperam, tá? Então não é que Deus antigamente falava de um jeito e agora fala de outro e é o mesmo Deus. Não, é o Deus antigo, o Deus da velha aliança. E agora, a partir do Crestos, foi revelado o novo Deus, o Deus da nova aliança. Isso aqui é um conceito puramente marcionita, dualista, né? É o dualismo marcionita, que é a base das antíteses. Então, outra referência cruzada seria 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, na qual o apóstolo fala que eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Na verdade, acho que é o contrário, né? Ele fala, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, passou-se a velha aliança, o Deus antigo, eis que tudo se fez novo. Através do Crestos, o novo Deus foi revelado. A nova lei, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo, a gnose foi revelada. Tá? Então, outra referência cruzada, Lucas 10, 22. O que o Crestos fala nesse versículo? Ninguém conhece quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, se apenas o Filho revela o Pai, e o Filho só veio no 15º ano do reinado de Tibério César, que corresponde ao ano 26 ou 29 depois de Cristo, tá? Então, se o Pai só é revelado pelo Filho, então quem era o Deus do Velho Testamento, sendo que o Filho ainda não havia descido à terra? O Filho ainda estava habitando o pleroma, o terceiro céu. Então, quem é o Deus do Velho Testamento? Obviamente que não é o Deus revelado em Crestos, não é o Abba, não é o Pai Celestial. Tá certo? Então, Colossenses 1,15, outra referência cruzada. Nesse versículo, o apóstolo escreve que o Crestos é a imagem do Deus invisível. Então, isso aqui também está implícito no prólogo de Hebreus. Porque aqui fala, o qual sendo o resplendor da sua glória, ou seja, o Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressa imagem da sua pessoa. Ou seja, o Filho é a imagem do Deus invisível. É a mesma coisa que o apóstolo escreveu em Colossenses 1,15. Tá? Então, outra referência cruzada, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Que nós vimos a glória de Deus na face de Crestos. Então é a mesma coisa que está sendo dita aqui. E aqui, pessoal, é interessante eu fazer uma observação, tá? Nesse versículo específico do prólogo de Hebreus e também Colossenses e 2 Coríntios, que eu acabei de citar, temos um ensino modalista,
que posteriormente foi desenvolvido e aprimorado pelo bispo Sabélio, tá? É a escola modalista, que se propunha a explicar a relação entre o Pai, o Filho e o pneuma. Pneuma é o Espírito, tá, pessoal? Então, olha que interessante. No prólogo de Hebreus, alexandrinos, temos o ensino modalista, tá? O Filho revela o Pai. O Filho é a imagem do Deus invisível, que é o Pai. E aqui, inclusive, o termo grego que aparece no lugar de pessoa é hipóstase, hipóstasis, que era o termo usado por Sabélio para explicar que existe uma hipóstasis, ou seja, um ser, uma pessoa, dividido em três prosopa, três faces, três manifestações distintas, o Pai, o Filho e o pneuma. Enfim, é interessante a gente notar isso também, tá? Conhecimento nunca é demais. Então vamos continuar com as referências cruzadas. Colossenses 3, versículo 1. Ali é dito que o Crestos assentou-se nas alturas. É a mesma coisa que fala aqui no prólogo de Hebreus. Tá? Próxima referência cruzada. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Aqui é interessante. Esse texto fala que o Crestos despojou os arcontes e triunfou sobre eles, na cruz. Então comparem com esse versículo 4 do prólogo de Hebreus. O Crestos foi feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ou seja, aqui eu vejo um paralelo entre os anjos e os arcontes, tá? Ou seja, o Cresto ele é mais excelente, ele é superior aos anjos do Demiurgo. O nome do Crestos, que é Yeshu, é mais excelente, é superior do que os nomes angelicais. Miguel, Rafael, Gabriel, Uriel. E aqui eu não tenho nada contra pessoas que possuem esses nomes, tá, pessoal? Não me entendam mal. Aqui é apenas uma análise teológica, tá? Esses nomes possuem o sufixo El. É o deus da Cananeia, se eu não me engano. O El, de onde deriva Elohim, o deus de Gênesis. El Shaddai, também o deus de Gênesis que se apresentou a Abraão. Ou seja, os anjos eram os mensageiros do Demiurgo. Essa palavra anjos vem do grego e significa mensageiro. Então eles eram os mensageiros do Demiurgo. E no marcionismo não existe idolatria ou culto aos anjos. Através de Tertuliano a gente sabe que Marcião ele dizia que os anjos pertenciam ao Demiurgo e não ao Pai Celestial. Por isso que é dito que o Crestos, ou o Filho, foi feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Tá, pessoal? Muito interessante. E isso conecta com Colossenses 2,15, tá? Como eu disse, o Crestos despojou os arcontes e triunfou sobre eles. É a mesma coisa sendo dita aqui com outras palavras. Então, para finalizar, a última referência cruzada desse prólogo de Hebreus, que eu compilei aqui, seria Filipenses 2, versículo 9, onde o apóstolo fala que o nome Yeshu Crestos é o nome que é sobre todo nome, ou seja, é o nome mais poderoso. É mais poderoso que o Yahweh, Jeová, ou que o nome de qualquer um desses anjos e arcanjos, tá? É o nome de Yeshu, que é o Senhor Salvador. Então aqui você vê que o prólogo de Hebreus, essa parte final, ecoa esse ensino apostólico de Filipenses 2, tá? Que o Filho herdou o mais excelente nome do que os anjos, ou seja, o nome do Filho é o nome
mais poderoso e superior, tá? De todos. Então, com isso, a gente encerra as referências cruzadas do prólogo de Hebreus. Eu acho que também já encerramos a análise, né, do prólogo de Hebreus. Eu acho que eu já falei tudo o que eu precisava dizer aqui. E basicamente é isso. Vocês podem ver aqui a assinatura de Marcião, porque esse prólogo revela as antíteses, revela que o Pai Celestial, que é o Deus invisível, só veio a ser conhecido através do Crestos. Tá? Que o Crestos purificou os nossos pecados através do pneuma, né? Que o Crestos é superior aos anjos. Então esse prólogo ele é muito revelador. E se eu estiver certo em minha tese e em minha hipótese, pode ter sido o próprio Marcião que escreveu esse prólogo. Ele tinha perfeito conhecimento do Evangelho e do Apostólico. O ensino dele era muito baseado nas antíteses. E aqui simplesmente é uma ruptura total com a velha aliança. Quando fala que existia o Deus antigo e então passou a existir um novo Deus através do Filho, o novo Deus foi revelado através do Filho. Então aqui é a própria base e fundamento das antíteses. É a ruptura com a velha aliança e o Velho Testamento. Então, dando continuidade ao nosso estudo de Hebreus Alexandrinos, eu separei aqui para vocês Hebreus capítulo 2, versículos 1 ao 5. Então aqui eu acho que não vale a pena ler a versão católica e eu já vou direto para a minha reconstrução, ou melhor dizendo, a minha restauração do texto marcionita. Tá? Então aqui é dito: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do pneuma, distribuídos por sua vontade? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos. Olha que maravilha, pessoal. Que coisa bela. Então eu vou fazer a minha análise desta passagem, e depois eu entro nas referências cruzadas. Então aqui o autor desse texto, que em nossa hipótese foi Marciano de Alexandria, ele adota um tom de admoestação, um tom de sermão, de homilia, né? Precisamos ser mais diligentes, precisamos prestar mais atenção naquilo que temos ouvido, o Evangelho, o Apostólico, para que não nos desviemos das coisas de Deus. Então aqui ele fala da salvação, que na passagem anterior do prólogo, ali fala da salvação também. Ali fala que o Crestos purificou os nossos pecados, porque éramos descendentes de Adão, do Adão psíquico, e passamos a ser a imagem do Crestos, que é o homem pneumático. Então esta é a verdadeira salvação. E aqui é interessante que ele fala que estas coisas começaram a ser anunciadas pelo Senhor, ou seja, pelo próprio Crestos no Evangelho.
e depois foram confirmadas pelos que a ouviram. Então aqui pode ser uma referência ao próprio apóstolo, porque o apóstolo ele dava testemunho do Crestus. Ele era um homem que, através do pneuma e da revelação do Crestus, ele foi transformado. Ele foi salvo, então ele dava testemunho dessa salvação. E olha que interessante, como que Deus testificava com esses homens dessa primeira geração apostólica? Através de sinais e dons do pneuma, distribuídos por sua vontade. Ou seja, quem eram esses homens, pessoal? Eles eram os pneumáticos. Eles viviam segundo o pneuma, eles eram guiados pelo pneuma de Deus. Então não eram gnósticos puramente psíquicos, mentais, eruditos, ou então católicos ortodoxos, dogmáticos, fundamentalistas. Não. Eram homens que viviam pelo pneuma de Deus. E eles próprios eram testemunho do pneuma de Deus na terra, da vontade de Deus. Então é interessante a gente pensar que, se de fato era Marciano de Alexandria escrevendo esse texto, ali em Alexandria existia um contexto de sincretismo religioso. Você tinha filósofos herméticos, platonistas, parte da tradição judaica, setiana, alguns gnósticos cristãos, a própria tradição petrina provavelmente já havia chegado em Alexandria através do discípulo de Pedro chamado João Marcos. Então, mesmo nesse cenário de sincretismo religioso, Marcião estava retornando às raízes, voltando para a essência do Evangelho, que é o pneuma. Ou seja, ele estava passando uma mensagem pneumática. Tá? Por isso que não podemos negligenciar ou fazer pouco caso com o pneuma. Porque o pneuma é parte essencial do Evangelho. Ou seja, o que testifica se alguém está participando da aliança com o Deus revelado em Crestus? Justamente o pneuma. Ou seja, por isso que aqueles que participam da aliança com Crestus são pneumáticos e não psíquicos. Isso está em 1 Coríntios 15, a distinção entre o homem psíquico e o homem pneumático. Mas isso é assunto para outro vídeo. Inclusive um assunto muito interessante. Então, para completar a análise aqui desta passagem de Hebreus Alexandrinos, essa parte final aqui é muito reveladora, porque o autor escreve: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Ou seja, novamente voltamos na questão dos anjos. Então, o que está sendo dito aqui? Nas entrelinhas. Esse mundo presente, criado em Gênesis, ele foi sujeito, ele foi entregue ao domínio dos anjos, que são as potestades do ar. Se eu não me engano, está em Efésios capítulo 2,
que o apóstolo fala sobre as potestades do ar. São os anjos, são os mensageiros do demiurgo. Então aqui toda a questão do ocultismo, da Cabalá, tudo envolve os anjos. Tanto que eles carregam o nome do seu Criador, o sufixo El, Elohim, El Shaddai, Michael, que seria o arcanjo Miguel, enfim. Só que aqui o autor não está falando do mundo presente, mas do mundo futuro, que é o Aeon eterno do Pai, o mundo que é puramente espiritual. Então, por isso que é dito que este mundo futuro não pertence aos anjos, mas pertence a quem? Justamente aos pneumáticos, aqueles que testificam do pneuma, que dão testemunho de Deus através do pneuma. Ou seja, os anjos de fato foram despojados. No mundo futuro, não existe mais esse domínio arcontal, angelical. Mas o mundo futuro pertence aos pneumáticos. Percebem, pessoal? Então agora vamos para as referências cruzadas. A primeira delas está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Ali o apóstolo escreve que fomos batizados em um só pneuma. Ou seja, é o batismo pneumático, tá? Então nós que fomos feitos nova criatura, porque morremos e ressuscitamos com o Crestus, não fomos batizados em águas, mas no pneuma, é o batismo pneumático. E é a mesma coisa que está sendo dita aqui, né? Aqueles que dão testemunho de Deus são os pneumáticos, tá? Próxima referência cruzada é Efésios 4:30. Ali o apóstolo fala para não entristecermos o pneuma de Deus, no qual estamos selados até o dia da redenção. Ou seja, é o selo pneumático. É a mesma coisa que está sendo dita na passagem de Hebreus. Tá? A importância do pneuma. É o pneuma que testifica que somos filhos de Deus. E não é o conhecimento, a erudição ou um ritual de batismo em águas, ou então um ritual de crisma com óleo, ou mesmo você participar de algum culto religioso ou participar de alguma denominação religiosa, nada disso se refere ao selo do pneuma. Nada disso dá testemunho de que somos filhos de Deus. O único que pode dar esse testemunho é o pneuma de Deus. Tá? Próxima referência cruzada. Lucas 11, versículo 13. Ali o Crestus fala: para quem pedir, o Pai enviará o pneuma. Ou seja, basta pedir que o Pai enviará o pneuma. O pneuma é uma promessa do Crestus, é o selo da promessa. Tá? Então, próxima referência, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Ali é dito que os arcontes estão sendo anulados. Então, eu vejo aqui um paralelo com o texto que fala que o mundo futuro não pertence aos anjos. Tá?
Próxima referência, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Aqui é bem interessante, porque algumas reconstruções de 1 Coríntios excluem esse versículo, mas, ao meu ver, é um versículo marcionita, porque o apóstolo escreve assim: Não sabeis que vós havereis de julgar os anjos? Ou seja, no mundo futuro, são os pneumáticos que vão julgar os anjos, e não o contrário. Tá? E aqui, julgamento, a gente precisa entender não de uma forma hostil, mas sim julgamento no sentido de discernimento, né? Avaliar o que cada um faz. Tá? Ou seja, aqui os pneumáticos, no mundo futuro, eles têm maior galardão do que os anjos. Tá? É isso que está sendo dito implicitamente. Porque os anjos, neste mundo do demiurgo, eles têm poder. Porém, no mundo futuro, que pertence ao Crestus, eles foram despojados de seu poder. Mas nós, pneumáticos, temos galardão, porque acumulamos o tesouro nos céus. Essa é a minha interpretação. Eu não sei quanto a vocês. E a última referência cruzada que eu anotei é de Efésios 1, versículo 21, que na verdade é só para explicar aí para vocês. Esse versículo de Efésios, no cânon marcionita, ele é reposicionado em Gálatas capítulo 4. Tá? Só uma pequena informação complementar que não faz muita diferença no nosso estudo de agora. Mas enfim, ali é dito que a Santa Igreja do Crestus, ela gera homens e mulheres livres, acima de todo poder dos arcontes, acima de todo nome que se nomeia, tanto neste aeon quanto no aeon vindouro. Então, aeon é traduzido como século, né? Se refere ao quê? Ao tempo, tá? A uma realidade temporal. Mas o que me interessa nesse versículo especificamente é quando fala sobre o aeon vindouro. Ou seja, existe o aeon presente, que é o século criado pelo demiurgo, em Gênesis capítulo 1, versículo 14, que lá é dito que o demiurgo criou os luminares, que são os corpos celestes, para marcar datas, anos, meses, etc. Então esse é o século presente. Mas o apóstolo falava de um século vindouro, que é justamente o reino de Deus que o Crestus falava. E quando a gente compara o termo aeon vindouro com o termo mundo futuro, utilizado em Hebreus, nós conseguimos perceber que o autor de Hebreus Alexandrinos, ele tinha uma base apostólica. Ele estava ecoando aquilo que o apóstolo já havia escrito em suas cartas. Então agora vamos para a última passagem que eu selecionei de Hebreus Alexandrinos. Vamos analisá-la sob a perspectiva marcionita. Então aqui também eu já fui direto para a minha reconstrução marcionita do texto, porque não tem muitas diferenças com o texto católico. Ou seja, esse é um texto que possivelmente foi preservado em sua forma original e marcionita, que o editor de Hebreus deixou escapar, né? Então aqui temos Hebreus capítulo 5, versículos 11 ao 14, tá?
Então está escrito assim: muito temos que dizer do Crestos, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado no logos da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Olha que maravilha, pessoal. Então eu vou fazer a minha análise da passagem e depois eu trago as referências cruzadas que eu separei. Então aqui o autor de Hebreus Alexandrinos também adota um termo de admoestação. Então ele repete o mesmo tom de admoestação da passagem que a gente analisou anteriormente, tá? Então aqui os alexandrinos, em nossa hipótese, a comunidade para a qual este texto foi escrito e endereçado, eles ainda não tinham a compreensão perfeita da gnose, do conhecimento. Por isso que o autor fala que eles precisavam se alimentar de leite e não de sólido mantimento. Ou seja, ainda eram meninos no entendimento, ainda não tinham alcançado a maturidade espiritual e pneumática. Tá? Então aqui a palavra logos, que eu utilizei diretamente do grego, ela geralmente é traduzida como palavra. Tá? Então, esses que se alimentavam de leite ainda não estavam experimentados na palavra da justiça. Tá? E aqui justiça é a justiça do Crestos e não a justiça do demiurgo. Tá, pessoal? Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Quem são os perfeitos? Aqueles que já são adultos no entendimento, que já receberam o pneuma e que já desenvolveram a Sofia, que é a sabedoria do Crestos, a gnose, que é o conhecimento do Crestos, tá? E na visão do autor de Hebreus Alexandrinos, como ele explica quem são esses perfeitos? Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Olha que maravilha! Então aqui ele explica de uma forma muito mais simples da qual eu falei. Ele fala de um exercício do discernimento do bem e do mal. E aqui a palavra exercício, de fato, ela carrega essa conotação mesmo. Eu olhei no original grego e a palavra no lugar de exercício ou exercitados é gimnazo, que lembra o quê? Ginásio, né? Ginástica. E o que é uma ginástica? É um exercício repetitivo para você, no caso assim da ginástica convencional, é para você melhorar a sua condição física, correto? Mas aqui essa palavra é utilizada de forma metafórica, fazendo uma
uma analogia, porque aqui você não melhora a sua condição física, mas a sua condição espiritual. Ou seja, você se exercita no discernimento do bem e do mal. Então, é um exercício, é uma prática diária, né? Isso aqui anula totalmente esses rituais e liturgias de batismo em águas, de unção com óleo, ou dízimo, adoração, louvor, fazer orações repetitivas. Não que a oração do Pai Nosso seja errada. Eu tenho ainda minhas dúvidas quanto a isso, eu ainda estou estudando sobre isso, mas eu falo de orações repetitivas, todas essas formas ritualísticas de cultos em igrejas, que podemos chamar de cultos animistas, que vem do animismo, tá? Nada disso serve para que a pessoa se torne perfeita na visão do Christus. Porque essa melhora em nossa condição espiritual, ela se dá justamente através da prática do bem, ou do discernimento entre o bem e o mal. Então é uma prática, tanto que o Christus falava, por que me chamais de Senhor e não praticam aquilo que ouvem? Ou seja, não adianta só ouvir o Evangelho, é necessário praticá-lo. E o Christus também fala, a minha família são aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Ou seja, é uma gnose prática, pessoal, não é uma gnose de erudição vazia e de biblioteca. É uma gnose prática. Fazer o bem, amar o próximo, levar as cargas uns dos outros. Tá? E é um exercício, é uma ginástica espiritual. Dia após dia, de glória em glória, nas palavras do próprio apóstolo. Né? É algo contínuo. Não existe uma salvação mágica. Não existe um ritual mágico que vai te dar a salvação. Mas nós somos transformados de glória em glória. Ainda que o nosso homem exterior padeça, o nosso homem interior se renova dia após dia. Ou seja, é uma prática, é um exercício gnóstico e pneumático. E aqui, eu acho que o mais interessante de tudo, mais interessante do que tudo que eu falei até agora, é justamente quando ele fala sobre o discernimento do bem e do mal. Porque aqui é a ruptura total com o Velho Testamento. Aqui é o fio solto que a patrística deixou escapar. Quando ela estava ali costurando o Evangelho, o Apostólico, o Novo Testamento, ela deixou alguns fios soltos, tá? E aqui é um fio solto, porque quando o autor de Hebreus Alexandrinos fala sobre o discernimento do bem e do mal, é uma ruptura com o Velho Testamento. Porque o demiurgo proibia o discernimento do bem e do mal. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Ou seja, este versículo específico demonstra que a primeira redação de Hebreus, que é Alexandrinos, ela tinha um teor gnóstico. E depois foi transformada num texto judaizante. Tá? Então é incrível como os católicos deixaram passar isso aqui. Tá? É um fio solto, né? Enfim, vamos para as referências cruzadas. A primeira delas que eu separei é 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20.
na qual o apóstolo fala: sede meninos na malícia, mas adultos no entendimento. Ou seja, isso aqui tem um paralelo muito grande com o texto que eu acabei de ler, de Hebreus. A próxima é 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 e 2. Ali o apóstolo fala justamente sobre o leite e a carne. Ele faz essa analogia. Ele está admoestando os coríntios porque os coríntios precisavam ser alimentados com leite e não com carne, porque ainda não eram maduros na fé. Ou seja, a mesma analogia do leite e da carne, ou do alimento sólido, que o apóstolo utilizava lá em 1 Coríntios, ela novamente aparece aqui em Hebreus, capítulo 5. Então, reforça a minha tese de que o autor de Hebreus Alexandrinos, ele tinha pleno conhecimento do apostólico. E o sermão que ele está passando aqui, ou a didaquê, o ensino que ele está passando aqui, tem base no apostólico. Ele até usa a mesma analogia que o apóstolo utilizava. Próxima, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Então aqui também é muito interessante, porque neste versículo o apóstolo fala o quê? Falamos sofia entre os perfeitos. O que é sofia? Sabedoria, tá? Falamos sofia entre os perfeitos. E ele usa o mesmo termo que o autor de Hebreus Alexandrinos usa, tá? O autor de Hebreus Alexandrinos escreve: mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Ou seja, o mesmo termo que aparece lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Eu não olhei o original grego, tá, pessoal? Porque o certo é olhar o termo em grego, para a gente ver se ambos os autores utilizaram a mesma palavra grega. Eu posso fazer isso em outra ocasião. Mas tudo indica que, se não era o mesmo termo, eram termos com o mesmo significado, tá, pessoal? Então, próxima. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Então aqui justamente é a antítese, tá? O demiurgo que proibia a gnose e o autor de Alexandrinos falando abertamente sobre a gnose, falando que a gnose é um dos dons do pneuma, do Crestus, né? Então o que o demiurgo fala em Gênesis 2? Ele fala: mas da árvore da gnose do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia que dela comerdes, certamente morrerás. Ou seja, ele ameaçava de morte aqueles que buscavam a gnose. Então, Eva foi a primeira gnóstica. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre isso, porque hoje acho que 90% dos cristãos do mundo odeiam Eva, né? Quando na verdade Eva foi a primeira gnóstica, né? A primeira a buscar a gnose. Então eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, tá, pessoal? Mas enfim, é interessante que em Gênesis 2, justamente na Septuaginta, que é a versão grega do Velho Testamento, aparece ali o termo árvore da gnose. Então, de fato, o demiurgo proibia a gnose, que é o conhecimento do Crestus, o conhecimento do bem e do mal. Porque ele era mau, então ele não queria que ninguém soubesse a diferença entre o bem e o mal. Percebem? Ele fazia um monte de maldade e as pessoas não podiam questionar ou contestar, porque para elas era tudo a mesma coisa. O bem e o mal eram a mesma coisa. Então, se o demiurgo matava 10 mil num único dia, elas não podiam contestar. As pessoas, o povo de Israel, ninguém podia contestar porque não existia a distinção entre o bem e o mal. Era tudo uma coisa só.
É o dualismo demiúrgico, né? O bem e o mal convivendo em harmonia. A luz e as trevas convivendo em harmonia. Quando vem o Crestos coloca uma ruptura. Ele fala, aquele que é da luz não pode coexistir com as trevas, né? Existe o bem e existe o mal. Aquele que é bom não pratica o mal. Ele fala justamente, a árvore boa não dá maus frutos. Percebem? Então, o próximo versículo que eu anotei aqui nas referências cruzadas é justamente o de Lucas, capítulo 6, versículos 43 e 44. Nesta passagem, o Crestos fala justamente isso. Não há árvore má que dê bom fruto, nem árvore boa que dê mau fruto, pois cada árvore se conhece por seu próprio fruto. Ou seja, ele faz uma analogia para ensinar justamente o discernimento entre o bem e o mal. Então, reforça a nossa hipótese de que o autor de Hebreus Alexandrinos conhecia não só o apostólico, como também o Evangelho. Ou o Evangelho do Senhor, o Evangelho Marcionita, né? É o mesmo nome. Ou melhor, são diferentes nomes para o mesmo livro, tá, pessoal? Então, quando ele fala que os perfeitos realizam o exercício do discernimento entre o bem e o mal, ele está ecoando as palavras de Crestos, em Lucas capítulo 6, a parábola da árvore má e da árvore boa. Tá? E aqui a última referência cruzada de nosso estudo, de Hebreus capítulo 5, está em 1 Coríntios 12, versículo 10. Ali o apóstolo nos revela que um dos dons do pneuma é o de discernir os espíritos, o discernimento de espíritos. E aqui eu coloquei como uma referência cruzada, porque, para mim, é praticamente a mesma coisa do que falar o discernimento entre o bem e o mal. Porque quando a gente sabe discernir entre os espíritos, a gente sabe qual que é o espírito que procede do Pai, que é o espírito de amor e bondade, e qual é o espírito que procede do demiurgo, que é o espírito da guerra, da matança, do ódio, da destruição, da carne, né? Então, o dom de discernir os espíritos é uma outra forma de falar sobre a gnose do bem e do mal. Tá? Então aqui eu encerro as referências cruzadas e praticamente já abordamos toda a análise dessa passagem de Hebreus Alexandrinos. E ela é bastante reveladora. Eu não sei quanto a vocês, mas ao meu ver, ela é bastante reveladora e creio que muitos de vocês devem ter considerado essa passagem bastante reveladora. E é muito incrível que os doutores católicos tenham deixado passar essa questão da gnose do bem e do mal, porque é uma antítese direta ao Velho Testamento. Agora vocês imaginem aí, uma epístola chamada Hebreus, que supostamente foi endereçada ao povo judeu, que era o povo do demiurgo, né? que seguia o judaísmo, que é a religião do demiurgo. E aqui nada contra os judeus, tá, pessoal? Eu estou falando de um contexto histórico-teológico. Não é uma questão étnica, é uma questão histórico-teológica, tá bom? Que fique bem claro. Então, como que eles deixariam passar, né, algo dessa natureza? Se é uma epístola judaizante, né, que tenta resgatar as práticas e o misticismo judaico criado pelo próprio demiurgo, nessa mesma epístola você tem ali um texto que fala
sobre a gnose do bem e do mal no sentido positivo, que é algo bom, que é algo desejável você praticar essa forma de gnose. Então, aqui só se explica de uma maneira, é um fio solto deixado pela patrística.